Segunda parte. Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade Estadual Paulista. Audioleitura. Segunda parte. Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Título 7º. Subseção 11, da licença paternidade. Artigo 139. A. Ao servidor, por ocasião do nascimento de filho, será concedida licença remunerada de 5 dias. Parágrafo 1º. A concessão da licença de que trata este artigo se fará mediante a apresentação da certidão de nascimento da criança, no primeiro dia de retorno ao serviço. Parágrafo 2º. O prazo de 5 dias a que se refere este artigo será contado a partir da data do nascimento. Subseção 12 da licença-adoção. Artigo 139-B. Ao servidor será concedida licença remunerada de 180 dias, quando adotar menor de até 7 anos de idade, ou quando obtiver judicialmente a sua guarda para fins de adoção, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. Em caso de adoção por cônjuges ou companheiros, ambos servidores da Unesp, a licença de que trata o caput deste artigo será concedida na seguinte conformidade: 180 dias ao servidor que assim o requerer. 5 dias ao outro servidor que assim o requerer. Parágrafo 2º. O servidor deverá requerer a licença de que trata este artigo, no prazo máximo de 15 dias a contar da expedição, conforme o caso, do termo de adoção, ou do termo de guarda para fins de adoção. Parágrafo 3º. O requerimento de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverá estar instruído com as provas necessárias à verificação dos requisitos para a concessão da licença na forma em que requerida. Parágrafo 4º. A não observância do disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo implicará indeferimento do pedido de licença. Parágrafo 5º. O período de licença de que trata este artigo será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos. Subseção 13. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 139-C. A licença do servidor para desempenho de mandato classista obedecerá à legislação vigente. Capítulo 3º. Da estabilidade e do estágio probatório. Artigo 140. Serão considerados estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores aprovados no estágio probatório, admitidos em virtude de concurso público. Parágrafo único. Como condição para aquisição da estabilidade de que trata o caput deste artigo, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão constituída para essa finalidade nos termos da legislação vigente. Artigo 140-A. Estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício na função, contados a partir da data do exercício do servidor, aprovado em concurso público na Unesp. Artigo 141. O servidor estável na universidade só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Capítulo 4. Da disponibilidade. Artigo 142. O servidor estável poderá ser posto em disponibilidade remunerada, quando a função por ele ocupada for extinta. Parágrafo 1º. O provento da disponibilidade não poderá ser superior à remuneração percebida pelo servidor. Parágrafo 2º. Ao provento da disponibilidade, será extensiva qualquer alteração da remuneração percebida pelo servidor, em virtude de medidas gerais. Capítulo 5º. Da aposentadoria. Artigo 143. O servidor será aposentado, observados dispositivos constitucionais e legislações complementares vigentes. Por invalidez permanente. Compulsoriamente por idade. Voluntariamente. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez permanente prevista no inciso 1º será concedida somente após a comprovação da invalidez, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial, com vigência a partir da data em que o laudo médico pericial definir, como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho. Parágrafo 2º. A aposentadoria compulsória prevista no inciso 2º é automática, devendo o servidor interromper o exercício no dia imediato àquele em que atingir a idade limite, independentemente da publicação do ato declaratório da aposentadoria. Artigo 144. A aposentadoria voluntária produzirá efeito a partir da publicação do ato no órgão de imprensa oficial. Artigo 145. Os proventos das aposentadorias dos servidores, bem como os critérios de revisão, serão calculados de acordo com a legislação vigente. Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, na função autárquica em que se deu a aposentadoria. Artigo 146. Suprimido. Capítulo 6º. Da assistência ao servidor. Artigo 147. A universidade fornecerá ao servidor, gratuitamente, uniformes e equipamentos de proteção à saúde, de uso obrigatório, quando seu trabalho se desenvolver em local ou condições consideradas insalubres. Artigo 148. Suprimido. Artigo 149. O servidor estudante somente poderá ser removido ou transferido para local em que haja estabelecimento de ensino, que ministre o mesmo curso. Artigo 150. É garantido ao servidor o direito à livre associação sindical e de se fazer representar por associações para fins beneficentes recreativos, culturais, econômicos, de previdência ou de cooperativismo.
Artigo 150-A. Ao servidor com filho biológico ou legalmente adotado, pessoa sob guarda ou tutela, desde que portador de necessidades especiais, que em função de suas condições necessitar de educação especial, ou atendimento adequado em seus diferentes aspectos, será concedido auxílio educação especial, conforme legislação vigente. Artigo 150-B. Na forma da legislação vigente, a universidade manterá creche, ou fornecerá auxílio correspondente, para o atendimento dos filhos dos servidores. Capítulo 7º, do direito de petição. Artigo 151. É assegurado ao servidor o direito de petição, o qual será exercido por meio de pedidos iniciais, pedidos de reconsideração e recursos, apresentados através de petição escrita, que deverá conter os seguintes elementos. Inciso 1º. Indicação da autoridade a qual é dirigida. Inciso 2º. Especificação do pedido, se é inicial, reconsideração ou recurso, indicando, nos dois últimos casos, o número do processo anterior. Inciso 3º. Dados pessoais do peticionário. A linha A. Nome completo. A linha B, número do Registro Geral de Identificação. A linha C, função que exerce e respectivo padrão. A linha D, órgão de lotação. Inciso 4º, fato e fundamento da pretensão, com exposição clara e concisa do pedido. Inciso 5º, assinatura do peticionário ou de seu procurador legalmente constituído, anexado desde logo, neste caso, o respectivo instrumento de mandato. Artigo 152. A petição deve ser redigida dentro das normas de urbanidade, vedadas expressões ofensivas ou depreciativas dirigidas a pessoas ou instituições. Parágrafo único. Não será considerado como violação às normas de urbanidade o uso de expressões necessárias para descrever fatos ou atos relacionados com o pedido, os quais possam constituir irregularidades. Artigo 153. Os documentos indispensáveis à apreciação do pedido deverão ser parte integrante da petição inicial. Parágrafo 1º. No caso de haver óbice ao cumprimento do disposto neste artigo, será concedido prazo de 15 dias para a devida complementação, prorrogável a critério da autoridade competente, mediante comprovação do motivo impediente. Parágrafo 2º. A prova do alegado não será exigida quando constar do prontuário do requerente. Artigo 154. A petição será entregue ao superior imediato do peticionário, que fornecerá no ato comprovante de recebimento. Artigo 155. Recebida a petição, o superior imediato, sob pena de responsabilidade, a encaminhará, no prazo máximo de 5 dias, à autoridade a que estiver dirigida, fazendo sucinta apreciação sobre o preenchimento dos requisitos relacionados no artigo 151. Artigo 156. Em casos de pedido de reconsideração, a petição será dirigida à autoridade que indeferiu, total ou parcialmente, o pedido inicial ou recurso, ou à autoridade que expediu o ato. Artigo 157. O pedido de reconsideração deverá conter novos argumentos, ou fundar-se em novas provas. Parágrafo único. É vedada a renovação de pedido de reconsideração. Artigo 158. Indeferido, desatendido ou arquivado o pedido de reconsideração, caberá recurso à autoridade imediatamente superior à que decidiu, deveria decidir ou tenha expedido o ato, e às demais autoridades, em escala ascendente, se for o caso. Artigo 159. Nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade. Artigo 160. Não caberá pedido de reconsideração ou recurso de despacho, que resolver ou determinar medidas ordenatórias, ou que decidir questão incidental. Artigo 161. Serão arquivadas de plano as petições que desobedecerem aos requisitos dos artigos 151, 152 e 157. Artigo 162. A petição dirigida à autoridade incompetente para decidi-la deverá ser de imediato encaminhada à competente. Artigo 163. O prazo para a decisão final de pedidos de reconsideração será de 15 dias e o de recursos de 30 dias, ambos contados a partir da data do protocolo, salvo quando a decisão depender de órgão colegiado, quando então serão obedecidas as datas das sessões. Parágrafo 1º. Quando a decisão final do pedido de reconsideração ou recurso couber a um órgão colegiado, o assunto deverá ser incluído na pauta da primeira reunião ordinária que se realizar, após os pareceres técnicos que se fizerem necessários. Parágrafo 2º. Uma vez proferida a decisão, esta deverá ser imediatamente publicada, devendo o interessado tomar ciência no próprio processo. Parágrafo 3º. O servidor que tiver petição retida em determinado órgão, por prazo superior aos indicados neste artigo, poderá relatar por escrito o fato a qualquer autoridade hierarquicamente superior. Parágrafo 4º. Os pedidos de reconsideração e os recursos serão recebidos com efeito devolutivo, salvo se a autoridade recorrida houver por bem recebê-los com efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Na hipótese de provimento de pedido de reconsideração, ou de recurso recebido sem efeito suspensivo, serão feitas as retificações cabíveis, e os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 164. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve a partir da data da publicação do ato impugnado, ou da data em que o requerente dele tomar conhecimento expresso. Em 5 anos quanto aos atos de que decorreram demissão, aposentadoria ou disponibilidade do servidor. Em 120 dias nos demais casos.
Parágrafo único. Os recursos ou pedidos de reconsideração, quando cabíveis e apresentados dentro dos prazos fixados neste capítulo, interrompem a prescrição até 2 vezes no máximo, a partir da data de publicação do despacho denegatório ou restritivo do pedido. Artigo 164-A. O servidor tem direito de receber da universidade informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, desde que o pedido seja formulado por escrito e devidamente justificado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Título 8º. Do Sistema Previdenciário e da Assistência Médica Hospitalar. Capítulo 1º. Do Sistema Previdenciário. Artigo 165. Os servidores da universidade enquadrados no inciso 1º do artigo 4º deste Estatuto serão contribuintes obrigatórios da São Paulo Previdência Spreu. Parágrafo único. As contribuições para a Spreu, bem como a definição e os direitos aos benefícios dos beneficiários e seus dependentes, obedecerão à legislação própria. Capítulo 2º. 261 da Assistência Médica Hospitalar e Odontológica. Artigo 166. A assistência médica e hospitalar será prestada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e obedecerá à legislação própria. Artigo 166-A. A Unesp poderá oferecer assistência médica, hospitalar e odontológica complementar conforme regulamentação. Título 9. Dos deveres, das proibições e da responsabilidade. Capítulo 1º. Dos deveres e das proibições. Seção 1ª. Dos deveres. Artigo 167. São deveres do servidor: ser assíduo e pontual. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido, assim como cooperar com os colegas. Guardar sigilo sobre assuntos da universidade que assim o requeiram. Representar ao seu chefe imediato sobre qualquer irregularidade de que tiver conhecimento e que ocorra na repartição em que servir, ou às autoridades superiores, quando o chefe imediato não levar em consideração sua representação. Tratar com urbanidade seus colegas de trabalho e o público em geral. Residir no município onde exerce a função, ou mediante autorização, em localidade próxima. Zelar pelos bens da universidade que lhe forem confiados. Apresentar-se no serviço trajado convenientemente, ou com o uniforme fornecido pela universidade, quando for o caso. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço, que digam respeito às suas funções. Proceder sempre de forma que dignifique a função pública. Seção 2ª. Das proibições. Artigo 168. Ao servidor é proibido referir-se depreciativamente em informação, parecer ou despacho, pela imprensa ou qualquer outro meio de divulgação, às autoridades constituídas, e aos atos da universidade. Retirar, sem a devida permissão de autoridade competente, quaisquer documentos ou objetos pertencentes à universidade. Dedicar-se a atividades estranhas ao serviço durante as horas de trabalho. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Tratar de interesses particulares no serviço. Promover manifestações de apreço ou desapreço no serviço, ou tornar-se solidário com elas. Exercer comércio entre os colegas no serviço, ou ainda fazer circular ou subscrever rifas ou listas de donativos. Praticar a usura. Empregar material do serviço para fins particulares. Valer-se de sua qualidade de servidor, direta ou indiretamente, para lograr qualquer proveito. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária. Receber estipêndios ou obter proveitos de fornecedores, ou de firmas que mantenham relação com a universidade. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge, ou de parente até 2º grau. Cometer a pessoa estranha, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou que competir a seus subordinados. Trabalhar sob as ordens imediatas do cônjuge, ou de parentes até 2º grau, salvo quando se tratar de função de confiança, ou de livre escolha, não podendo, entretanto, exceder a 2 o número de auxiliares em tais condições. Aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República. Firmar contratos de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos com o Estado, mesmo como representante de outrem. Participar da gerência ou administração de qualquer tipo de empresa ou sociedade comercial que mantenha relações administrativas ou de comércio com o Estado. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no inciso anterior, podendo, no entanto, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o Estado, em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégios de invenção própria.
Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos incisos 19 e 20 deste artigo a participação do servidor em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Capítulo 2º, da responsabilidade. Artigo 169. O servidor é responsável por todos os prejuízos, que por dolo ou culpa devidamente apurados, causar à universidade. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras disposições legais, caracteriza-se, especialmente, a responsabilidade pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade por não prestar contas ou por não as tomar, na forma e nos prazos devidos, pelas faltas, danos e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações em documentos. Artigo 170. O servidor que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares, será responsabilizado pela despesa, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, procedendo-se ao ressarcimento, após conclusão de processo administrativo, mediante desconto do valor atualizado na sua remuneração. Artigo 171. Nos casos de indenização à universidade, o servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais. Parágrafo único. Excetuados os casos previstos neste artigo, será admitido pagamento parcelado, na forma do artigo 64. Artigo 172. A responsabilidade administrativa não exime o servidor da responsabilidade civil ou criminal que couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, o exime da pena disciplinar em que incorrer. Título 10. Das penalidades e sua aplicação. Artigo 173. São penas disciplinares: repreensão, suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade. Artigo 173. Na aplicação das penas disciplinares, são consideradas a natureza e a gravidade da infração, e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 174. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Artigo 175. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em casos de falta grave ou de reincidência. Parágrafo. O servidor suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício da função, durante o período em que perdurar a suspensão. Artigo 176. Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de abandono de função, faltas ao serviço sem justa causa, por mais de 45 dias interpolados, durante um ano, má conduta, acumulação ilegal de funções públicas, se provada a má-fé, transgressão dos incisos 13, 18, 19, 20 e 21 do artigo 168. Ineficiência no serviço, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao serviço. Parágrafo único. Considerar-se-á abandono de função o não comparecimento injustificado do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 177. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor que praticar ato de incontinência pública e escandalosa, ou se der a vícios de jogos proibidos. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou crime previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão da função que exerce, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. Praticar insubordinação grave. Praticar, em serviço, ofensas físicas contra servidores ou particulares, salvo se em legítima defesa. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas funções, diretamente ou por intermédio de outrem. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou os tenham na universidade, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública. Exercer a advocacia administrativa. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar ato definido em lei, como improbidade. Artigo 178. Mediante ato do reitor, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade, com a consequente cessação de pagamento dos respectivos proventos, se o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual seja cominada, neste estatuto, pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Aceitou, ilegalmente, outro cargo ou função pública. Aceitou a representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do Presidente da República. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 179. As penalidades, uma vez confirmadas, serão impostas através de ato publicado no órgão oficial, em que seja indicado o fundamento legal respectivo, devendo constar do assentamento individual do servidor ou inativo.
Artigo 180. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar, levadas em conta circunstâncias da falta disciplinar e o comportamento anterior do servidor ou inativo. Artigo 181. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 173 são competentes o reitor, o presidente do grupo administrativo, o diretor da unidade universitária, e as autoridades responsáveis pelos órgãos de que tratam os incisos 1º, 2º, 6º e 7º do artigo 29 do Estatuto da Universidade, até as de suspensão. Os diretores de departamento e de divisão nas hipóteses de repreensão. Artigo 182. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Da falta sujeita à pena de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Da falta prevista em lei como infração penal no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr do dia em que a falta for cometida. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4º. A prescrição não ocorre 1. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial. 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Parágrafo 5º. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Título 11. Da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Artigo 183. O reitor poderá ordenar a prisão administrativa de servidor responsável por dinheiro ou valores pertencentes à universidade, ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance, remissão ou omissão em efetuar as entradas no devido prazo. Parágrafo 1º. Ordenada a prisão, será mesma requisitada à autoridade policial e imediatamente comunicada à autoridade judiciária competente. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não excederá 90 dias. Parágrafo 3º. O presidente do grupo administrativo, o diretor da unidade universitária e as autoridades responsáveis pelos órgãos de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 29 do Estatuto da Universidade, devem tomar as providências necessárias para que seja imediatamente iniciado o processo da tomada de contas, em caráter de urgência. Artigo 184. Poderá ser ordenada pelas mesmas autoridades mencionadas no parágrafo 3º do artigo anterior, a suspensão preventiva do servidor até 90 dias, desde que seu afastamento seja necessário, para averiguação da infração que lhe foi imputada. Parágrafo único. Fim do prazo da suspensão preventiva, cessarão seus efeitos, ainda que os procedimentos administrativos de apuração não estejam concluídos. Artigo 185. Durante o período da prisão administrativa ou da suspensão preventiva, o servidor perderá 1/3 da remuneração. Parágrafo único. O servidor terá direito à diferença de remuneração e à contagem de tempo de serviço relativo ao período da prisão administrativa ou da suspensão preventiva quando do processo não resultar punição ou quando esta se limitar à pena de repreensão. Título 12. Da apuração preliminar, sindicância administrativa e do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1º. Da apuração preliminar. Artigo 186. As autoridades de que trata o artigo 181, que por qualquer meio tiverem conhecimento de irregularidade praticada por servidor, são obrigadas a adotar providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Artigo 186-A. A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada, ou definida a autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade poderá definir novo prazo para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância, ou de processo administrativo. Artigo 187. São competentes para determinar a instauração de sindicância, ou processo administrativo disciplinar: o reitor, o presidente do grupo administrativo, o diretor da unidade universitária, as autoridades responsáveis pelos órgãos de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 29 do Estatuto da Universidade. Capítulo 2º. Da sindicância administrativa.
Artigo 188. A sindicância administrativa será realizada por comissão sindicante, composta por 3 servidores, de condição hierárquica nunca inferior à do indiciado, designada através de ato competente, pela autoridade que determinou sua instauração, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo único. Não poderão integrar a comissão sindicante, parentes até 2º grau, o cônjuge, ou companheiro ou companheira do indiciado. Artigo 188. A. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por natureza, possa determinar as penas de repreensão ou suspensão. Artigo 188-b. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo único. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 189. Instaurada a sindicância, o presidente da comissão comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Artigo 189. A. Aplicam-se à sindicância as regras previstas para o processo administrativo, com as seguintes modificações. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade instauradora para a decisão. Artigo 189-b da sindicância poderá resultar: arquivamento do processo, aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 90 dias, instauração de processo disciplinar. Artigo 190. O relatório final da comissão sindicante deverá conter a descrição clara, sequente e concisa dos fatos, assim como a conclusão por arquivamento dos autos, abertura de processo administrativo disciplinar ou aplicação da penalidade cabível à situação. Parágrafo único. Em caso de ser proposta a abertura de processo disciplinar ou aplicação de penalidade, deverão ser apontados os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. Artigo 191. A sindicância administrativa deverá ser ultimada dentro de 60 dias, contados a partir da ciência da comissão sindicante, prorrogáveis por igual prazo, somente pela autoridade instauradora, mediante justificativa fundamentada. Artigo 192. A decisão quanto às medidas cabíveis à sindicância efetuada, caberá à autoridade instauradora, que proferirá o julgamento dentro de 20 dias. Artigo 193. No caso de ser decidida a abertura de processo administrativo disciplinar, todos os elementos referentes à sindicância administrativa serão apensados aos futuros autos, como peça informativa. Capítulo 3º. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 194. O processo administrativo disciplinar será realizado por uma comissão processante especial, composta de 3 servidores efetivos ou estáveis, de padrão nunca inferior ao do indiciado, e será designada, através de portaria, pelas mesmas autoridades competentes para os casos de instauração de sindicância administrativa, cabendo sempre a presidência a um membro integrante da assessoria jurídica da universidade. Parágrafo 1º. Além dos 3 membros, a presidência da comissão processante especial será exercida por um membro integrante da assessoria jurídica da universidade. Parágrafo 2º. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive cônjuge, companheiro, companheira, ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Parágrafo 3º. A autoridade ou funcionário designado deverá comunicar, desde logo, à autoridade competente o impedimento que houver. Artigo 195. Os integrantes da comissão cumprirão o encargo, sem prejuízo do exercício de seus cargos ou funções. Parágrafo único. Em casos excepcionais, tendo em vista a natureza e o vulto dos fatos a serem apurados, poderá a autoridade instauradora permitir, sempre a pedido motivado do presidente da comissão processante, o afastamento de algum ou de todos os membros da comissão, do exercício de seus cargos ou funções, nos dias estritamente necessários. Artigo 196. Os trabalhos da comissão processante serão instalados dentro do prazo improrrogável de 8 dias, contados da instauração do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. O servidor indicado para secretariar os trabalhos da comissão será designado pelo presidente da comissão. Parágrafo 2º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Artigo 197. O processo administrativo disciplinar será concluído no prazo máximo de 90 dias, contados do início dos trabalhos. Parágrafo único. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador de universidade que o presidir deverá imediatamente encaminhar à autoridade instauradora relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Artigo 198. Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante se houver. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter cópia da portaria, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado.
Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Informação de que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. Advertência de que o processo será extinto, se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de função, bem como inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente onde possa ser encontrado. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado em seu local de trabalho, ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando-se o acusado à citação, ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Artigo 199. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 200. Não comparecendo o acusado por despacho, será decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Artigo 200-A. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. Artigo 201. A comissão procederá a todas as diligências que julgar convenientes, ouvindo quando necessário, a opinião de técnicos ou peritos. Artigo 201-A. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 202. O acusado poderá constituir advogado, que o representará em todos os atos e termos do processo. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Parágrafo 4º. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Artigo 203. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Artigo 203-A. O servidor que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência, para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Artigo 204. Na audiência de instrução serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato, com as indicações necessárias. Artigo 205. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência a que se refere o artigo 203-A, mediante comunicação do presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito, à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo-se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 205-A. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 205-B. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante, e que não comparecer espontaneamente.
Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Parágrafo 3º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acariação entre os depoentes. Artigo 206. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda conveniente. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do parágrafo 2º do artigo 194. Artigo 206-A. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida a vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado, ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior, e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça, ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 206-B. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 206-C. Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento, para sua apuração ou, caso conveniente, a ditada portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 206-D. Encerrada a fase probatória, dar-se à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Artigo 207. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Artigo 207-A. Relatado o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Artigo 207-B. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento, ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento de fatos. Artigo 208. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Artigo 208-A. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente dentro do prazo para julgamento, à autoridade competente. Artigo 208-B. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes, e as providências necessárias à sua execução. Artigo 208-C. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Artigo 208-D. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Artigo 209. Constará sempre dos autos do processo administrativo disciplinar, a folha de serviço do indiciado. Artigo 209-A. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure, simultaneamente, o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Artigo 209-B. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão, para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 209-C. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo.
Artigo 209-D. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual, que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Artigo 209. É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do reitor ou do procurador de universidade. Artigo 209-F. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Título 13. Capítulo 4. Do processo por abandono da função e por inassiduidade. Artigo 209-G. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem abandono da função, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência. Artigo 209-H. Não será instaurado processo para apurar abandono de função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. Artigo 209-I. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. Artigo 209-J. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Capítulo 5. Dos recursos. Artigo 209-K. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Parágrafo 1º. O prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Parágrafo 3º. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. Parágrafo 4º. Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Parágrafo 5º. O recurso será apreciado pela autoridade competente ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Artigo 209-L. Caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de decisão tomada pelo reitor em única instância, no prazo de 30 dias. Artigo 209-M. Os recursos serão recebidos com efeito devolutivo, salvo se a autoridade recorrida houver por bem recebê-los com efeitos suspensivos. Artigo 210. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. O ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 211. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 212. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado, ou se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Artigo 213. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir, ou com indicação daquelas que pretenda produzir. Artigo 214. A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver confirmado em grau de recurso, será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para sua decisão final. Artigo 215. Deferido o processamento da revisão, será este realizado pela comissão processante especial, cujos membros não tenham participado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Artigo 216. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. Artigo 217. No processamento da revisão, serão observadas as normas previstas neste Estatuto para o processo administrativo. Artigo 218. A decisão que julgar procedente a revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Título 14. Das disposições gerais. Artigo 219. As citações ou remissões ao Estatuto do Servidor da Universidade poderão ser feitas pela sigla ESUNES. Artigo 220. Os servidores da universidade serão identificados através da carteira de identidade funcional. Parágrafo único. No caso de desligamento, o documento a que se refere o presente artigo será devolvido imediatamente pelo ex-servidor ao respectivo órgão de recursos humanos. Artigo 221. Salvo disposição expressa em contrário, a contagem de tempo e de prazos previstos neste Estatuto será feita em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do seu término.
Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente, se o término cair em sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente. O expediente for encerrado antes da hora normal. Artigo 222, suprimido. Artigo 222-A. O servidor, quando designado para o exercício de função em confiança ou comissão, perceberá a remuneração da função autárquica de provimento efetivo, acrescida da gratificação de representação correspondente. Artigo 223. Os casos omissos deste estatuto serão resolvidos pelo reitor, aplicada, preferencialmente, a legislação pertinente ao funcionalismo público estadual. Artigo 224. As regulamentações especiais a que se refere este estatuto serão sempre baixadas por portaria do reitor. Título 15. Disposições transitórias. Artigo 1º. Os atuais funcionários e servidores da universidade, efetivos, extranumerários, ou contratados pelo regime da CLT, poderão optar pelo regime previsto neste estatuto, passando a pertencer ao subquadro de funções autárquicas da Unesp. Artigo 2º. A opção de que trata o artigo anterior, far-se-á mediante declaração por escrito, dentro do prazo improrrogável de 60 dias, a contar da data da vigência deste estatuto. Parágrafo único. Excetuam-se casos de afastamento do serviço previstos no artigo 49, bem como aqueles autorizados pelo reitor, devendo a opção ser feita no primeiro dia do retorno ao serviço. Artigo 3º. Os funcionários e servidores que optarem pelo regime autárquico e que tenham ingressado na universidade antes da vigência deste estatuto, ao completarem 3 anos de efetivo e ininterrupto exercício, contados a partir da data da admissão, somente poderão ser dispensados a pedido, ou demitidos em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou através de processo administrativo disciplinar, em que lhes seja assegurada ampla defesa. Artigo 4º. O tempo de serviço público prestado anteriormente à data da vigência deste estatuto pelos servidores que optarem pelo regime autárquico será contado nos termos da legislação vigente.